Olá pessoal do canal Radiologia, hoje eu trouxe um caso para a gente discutir a lesão hepática pós-procedimento, a importância do acompanhamento dessa lesão e da técnica de subtração. Então vamos lá, tratava esse paciente do sexo masculino, 80 anos, portador de cirrose pelo vírus C e passado de ressecção cirúrgica de carcinoma hepatocelular. Ele tinha também outros carcinomas hepatocelulares que estavam sendo tratados por TACE e por radiofrequência. Está em controle da TACE de um carcinoma hepatocelular e esse que a gente vai estudar, localizado no segmento 7. Essa TACE foi realizada em 6 de 2020, tá? Ele fez 2 controles que eu vou estudar por ressonância magnética em julho de 2020 e em setembro de 2020. Então, antes de nós entrarmos no caso propriamente dito, eu queria rever alguns conceitos importantes que o Lee Hades trouxe para a gente, especialmente da lesão pós-procedimento. Então, o Lee Hades tem até aqui a versão em português dele, né? Quando ele fala sobre a avaliação de resposta ao tratamento, primeiro ele conceitua os achados que nós podemos encontrar numa situação pós-procedimento de um carcinoma hepatocelular. Então você pode classificar esse exame que você vai realizar, seja ele uma tomografia computadorizada ou uma ressonância magnética, que são os métodos, né, que o Lee Hades categoriza para fazer esse tipo de abordagem pós-procedimento, como uma resposta, um Lee Hades Treatment Response de não avaliável, é quando a imagem obtida ela não gerou informações suficientes por deficiência técnica para você fazer uma análise. Vamos lá, o paciente tossiu durante a fase arterial, ele teve uma reação alérgica e se mexeu durante o estudo dinâmico, tá? Ou esse paciente teve um acesso de claustrofobia durante o exame que não permitiu gerar qualidade à imagem para você permitir um diagnóstico acurado. Esse exame pode ter como um LRTE, uma resposta ao tratamento de classificação não viável. Eu vou explicar o que é não viabilidade do seu ponto de vista de imagem, de ser uma alteração viável, um nódulo, um processo de carcinoma hepatocelular pós-tratamento que eu caracterizo como viabilidade, e uma situação intermediária, onde a gente não pode classificar nem como viável e nem como não viável, ele não preenche nem critério nem para um para o outro. Eu também vou explicar isso, demonstrando um padrão indefinido à minha lesão, tá? Então aqui são os critérios. O LRTR não viável, o principal critério de caracterização desse tipo de apresentação, desse tipo de resposta, é a ausência de impregnação pelo meio de contraste venoso, tá? Então você administra o meio de contraste e não há nenhuma impregnação no interior da área onde representava o carcinoma hepatocelular. O LRTR viável é ao contrário, você tem viabilidade de vascularização. Então você tem geralmente uma lesão noduliforme, eventualmente irregular, tá? Na área de tratamento, que ela tem hiperalce na fase arterial, ou seja, uma lesão, uma alteração pós-procedimento hipervascular, ou tem um aspecto de lavagem, ou um padrão de realce muito similar ao que se tinha antes do procedimento realizado. Lembrando que essas alterações pós-procedimento não necessariamente a gente fecha o diagnóstico, né, de um carcinoma hepatocelular. Às vezes você faz esse procedimento em cima de uma classificação Lee Hades M ou até mesmo uma classificação Lee Hades 4, que eventualmente podem ter diagnósticos diferenciais, tá? E a situação onde você não conseguiu nem caracterizar como ausência de vascularização e nenhum padrão típico de vascularização que seja de hipervascularização em fase arterial ou aspecto de lavagem em fase portal e tardia, tá? Você pode categorizar esse tipo de resposta como um LRTR indefinido. Um segundo aspecto de bastante importância é quando você vai medir, né, como você vai medir essa viabilidade tumoral. Então você identificou que tem viabilidade tumoral, como é que eu vou fazer essa mensuração? E o Lee Hades, ele te orienta como fazer essa mensuração. Então essa mensuração ela deve ser feita no maior eixo que você pegue ao componente vascularizado residual da lesão. Você não pode passar com a sua mensuração, sua régua de mensuração, numa área de necrose, de liquefação. Ela tem que estar exatamente em cima do maior eixo de vascularização. E quando você tem ilhas de vascularização residual, o que o Lee Hades recomenda é você pegar a maior ilha, tá, e fazer a mensuração dessa maior ilha de viabilidade tumoral. Nas situações de dúvida de classificação
Qual o desempate, qual é a regra de desempate que você utiliza? Né? A tendência é você direcionar o raciocínio para o LRTR indefinido. O que seria isso, Antônio? Então, por exemplo, eu estou uma dúvida entre se a lesão ela é não viável ou LRTR indefinido, eu categorizo ela como LRTR indefinido. Ou aquela impregnação está quase ausente, mas tem um foco periférico que tem impregnação, eu fico entre indefinido ou viável, eu direciono para indefinido. Então, há uma tendência de você migrar, né, das extremidades para o centro nessa classificação. Como você conduz esse paciente pós essa classificação? Então, para as 4 classificações e categorizações que você tem no LRTR, né, no Lihades Treatment Response, de resposta ao tratamento, na lesão não avaliável, o Lihades recomenda você continuar monitorando de 3 em 3 meses. Aqui cabe um questionamento, né, se é que eu posso fazer isso em relação à classificação Lihades. Eu acho que se você teve um problema, o paciente não conseguiu prender a respiração, ou ele se mexeu durante a fase arterial e você tem a necessidade de passar esse tipo de informação, não cabe você esperar 3 meses. Eu sugiro aqui nos meus exames repetir de imediato esse exame que não ficou adequado para eu fazer a minha classificação. Se a lesão é não viável ou ela é indefinida, recomenda-se controle de 3 em 3 meses. Veja, eu classifiquei como ela não viável, estou pedindo para repetir o exame? Sim. Na realidade, a informação do não viável quer dizer aqui que não há viabilidade macroscópica tumoral. Você pode ter tecido microscópico que você não fez o diagnóstico por uma limitação da imagem e que futuramente você vai fazer esse diagnóstico. Tá? E a lesão LRTE viável, você já pode pensar em um outro tipo de tratamento. Obviamente, aí o melhor seria uma discussão multidisciplinar, para ver se você repete o método, você agrega um outro método, você leva para cirurgia esse paciente, ou você, para ver como você melhor define, né, num tratamento mais personalizado dessa situação de viabilidade tumoral, ok? Então, agora sim, vamos nos direcionarmos ao caso. Então, esse paciente, como eu falei para vocês, ele fez o primeiro exame dele em julho, tá? Era um mês após o procedimento. Essa lesão aqui que ele fez o procedimento, tá? Então, era uma lesão localizada no segmento 7, como eu falei para vocês. Olha, ele já tinha uma ressecção aqui, ó, dos segmentos 2 e 3 de um carcinoma hepatocelular e tinha algumas áreas outras de tratamento, tá? Então, vamos direto aqui ao estudo dinâmico, que é o que é mais importante para a gente categorizar esse tipo de alteração. Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma fase sem contraste, uma fase arterial, e vou botar uma fase portal aqui, ó, para a gente fazer. Então, vou ampliá-las, tá? Vou em cima da minha lesão, que está aqui. Repara aqui que a gente já tem um fator dificultador, tá? Primeiro fator dificultador, na fase pré-contraste, a minha alteração pós-procedimento ela já tem algumas áreas de hipersinal na ponderação T1. Isso é muito comum. Eles fazem tanto TACE, principalmente a ablação por radiofrequência, faz necrose e coagulação. E a necrose e coagulação encurta o T1 por tecido de coagulação, produto de degradação da hemoglobina, e a gente fica com hipersinal. Com isso, o que acontece? Com isso, é necessário você fazer técnicas de subtração, ou seja, a gente tem que subtrair a parte pós-contraste da parte sem contraste e ver efetivamente o que impregnou. E olha o que aconteceu aqui, ó. Esse paciente, durante a fase arterial, ele respirou diferente da fase sem contraste. Então, quando a gente faz a subtração, eu vou subtrair a fase sem contraste da fase arterial, olha a qualidade que ficou da minha subtração. Então, essa aqui é a minha subtração, ó, ao nível da lesão. Vou até diminuir um pouco aqui para vocês, ó, e vocês vão ver que parece que esse paciente, ó, tem 2 fígados, tá? Olha aqui como fica uma imagem fantasma de parênquima hepático, tá? Olha aqui, ó, a imagem fantasma do rim. Isso se dá porque esse paciente respirou diferente em 2 situações pontuais, temporais distintas do estudo dinâmico. Então, para eu minimizar esse tipo de situação, geralmente o que eu recomendo é meu paciente fazer o estudo em apneia expiratória. Eu oriento ele, enche o peito de ar, solte todo o ar e prenda a respiração. Nesse momento, ou com essa técnica, né, o volume de reserva expiratória ele é mais constante nas demais fases do estudo dinâmico, nas diversas fases do estudo dinâmico. Quando você faz o volume de reserva inspiratória, ou seja, enche o peito de ar e prenda, esse encher o peito de ar ele pode variar de fase para fase e com isso o paciente, né, pode fazer
graus diferenciados de volume de reserva inspiratório e determinar subtrações equivocadas do parênquima hepático. Casualmente ele fez uma subtração boa aqui na fase portal, porque ele respirou de uma forma muito similar, e eu vou fazer essa subtração em cima da fase portal, tá? Então quando a gente faz aqui em cima da fase portal, sem contraste, menos a fase portal, vamos botar a subtração, ó. A subtração vai ficar bem adequada. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou botar ela bem ampla aqui para vocês verem. Vou clarear um pouquinho. E olha a área pós-procedimento, gente. Ela está preta, negra, sem vascularização nenhuma, sugerindo que nesse momento é uma boa resposta ao tratamento, ou seja, eu classificaria como um LRTR não viável. As outras alterações, não é o objetivo da gente estudar, mas também elas demonstravam um marcante hipossinal, né, como uma ausência de impregnação pelo meio de contraste venoso, ok? Tá? Bom, esse paciente ele precisa seguir. Lembrem que eu falei para vocês que ele deve ser acompanhado de 3 em 3 meses. Então, o que foi feito? Né, foi até com um tempo mais curto, foi feita uma nova ressonância magnética, que é essa ressonância aqui, ó, com cerca de 2 meses e 10 dias depois, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês. Eu vou botar aqui na fase sem contraste, tá? Vou botar na fase arterial, tá? Vou botar uma fase mais tardia aqui, uma portal ou uma escritora aqui. Vamos botar uma fase tardia aqui, ó. Então vamos colocar aqui para vocês. Aqui a gente já fez uma técnica de apneia expiratória, exatamente porque eu vi o erro que a gente tinha cometido no exame anterior, tá? Então a gente observa, ó, que está mais ou menos tudo do mesmo nível. Opa, olha o que a gente está observando aqui. Na borda posterior da minha área de pós-procedimento, eu tenho uma área de hipervascularização. Repara que no meio aqui, ó, também me parece ter uma área de hipervascularização, tá? Quando a gente vai em correspondência dessa alteração, né, a gente tem, parece que na fase tardia, um aspecto de lavagem, talvez até com uma pseudocápsula se formando. Então, quando eu tenho um componente vascularizado de hiperrealce, quando eu tenho ou aspecto de lavagem, aspecto de washout, eu tenho que pensar na possibilidade de um resíduo tumoral. Como é que eu vou fazer essa mensuração? Lembra, como a gente viu, eu não vou mensurar o menor, eu vou mensurar o maior me parece esse aqui, então eu vou pegar lá o meu cursor e vou mensurar o maior. Vou colocar no meu laudo que identifica esse componente de hiperrealce na margem posterior da área de pós-procedimento, com aspecto de lavagem em fase tardia, configurando um resíduo tumoral viável, medindo 1,9 ou 2 centímetros, tá? Ponto, o aspecto é de LRTR viável para essa alteração, ok? Posso até descrever essa outra alteração que tem aqui, de hiperrealce em fase arterial, mas a mensuração ela tem que ser feita em cima do componente maior de vascularização, ok, gente? Então, vamos retornar à apresentação. Então, ó, alguns tópicos importantes, tá, para o controle de pós-procedimento. Se puder opinar, sugira fazer esse controle por ressonância. Por quê? Porque a necrose e coagulação ela pode confundir na TC e na ressonância. A técnica de subtração ela é mais robusta. Eu consigo fazer a subtração melhor na ressonância do que na tomografia computadorizada. Se você fizer a ressonância, tente fazer o estudo dinâmico em expiração. Isso não é obrigatório em todos os pacientes. Vamos lá. Geralmente a apneia expiratória, o paciente consegue fazer um tempo de apneia menor. Então, um paciente mais idoso, com DPOC, com insuficiência cardíaca, às vezes você não consegue uma apneia muito boa. E aí vale mais você fazer um estudo dinâmico robusto do que você fazer uma técnica de subtração robusta, tá? Então, nessa situação, até faço uma apneia expiratória. Mas, via de regra, a apneia expiratória é para fazer a subtração, tá? Critério de não viabilidade tumoral é a ausência de realce. Tá? O halo de impregnação pode ocorrer, um halo fino, simétrico, é muito comum um processo inflamatório pós-procedimento. Tá? Lembrem, gente, que não viabilidade é ausência de realce, mas não quer dizer que não tenha tecido tumoral. Eu não tenho tecido tumoral macroscópico, que possa ser identificado por imagem. Por isso que esse paciente, mesmo com não viabilidade tumoral, LRTR não viável, eu preciso acompanhar ele, tá? Então, esse é o tópico, tá? Então, a ausência de realce não quer dizer que não há mais tumor. Na realidade, ele informa que macroscopicamente eu não consigo caracterizar por imagem, entretanto, necessário novo exame em 3 meses, tá? E uma última dica, para o meu ponto de vista, apesar de ter até artigos utilizando a difusão
no pós-procedimento, eu acho que a difusão é meio confusa a informação dela, exatamente porque você tem necrose e coagulação, pode dar um aspecto de difusão restrita, e isso pode gerar dificuldade na interpretação, né, se isso é viabilidade tumoral ou se não é viabilidade tumoral. A viabilidade tumoral, ela tem que ser vista para mim, sob o meu ponto de vista, e o critério principal do Lee-Hatch é estudo pós-contraste. Se tem impregnação, se não tem impregnação, como é essa impregnação, ok? Bom, espero que tenha sido útil e um grande abraço a todos.